Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós iremos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, aplicando a Lectio Divina, a leitura orante da palavra. Peçamos ao Espírito Santo: vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Façamos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Então Jesus disse a Mateus: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos de Jesus: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, disse Jesus, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após essa leitura desse evangelho lindo, nós precisamos de refletir algo a respeito do que Jesus anunciava. Jesus anunciava com palavras sobre o desígnio de salvação de Deus para os pecadores. Ele realizava com suas opções e ações. Assim, Jesus convidou um publicano para ser seu discípulo e um pouco mais tarde, seu apóstolo. Então, refletindo sobre esse evangelho de hoje, antes de meditarmos ele, o que ele traz para nós é que Jesus, os publicanos, eles tinham como profissão recolher os impostos para o império. Por sua colaboração com os romanos como funcionários ou servidores, eles eram mal vistos pela população. Eles eram pecadores públicos à margem da lei de Moisés. Assim, o chamado de Mateus que Jesus fez a ele repercutiu muito. Porque muitos recolheram a lição. Jesus não veio para os pecadores, como o médico que vem para curar o doente. Recolhemos então o exemplo de Mateus, que prontamente se levantou e seguiu Jesus. Então, após essa leitura, essa pequena reflexão para entendermos este evangelho, ao meditarmos do caminho que esse evangelho está nos chamando hoje, nós refletimos, nós meditamos de que o sim de Mateus, quando Jesus chama Mateus, Mateus levanta e segue Jesus. E passou a seguir Jesus. E ali ele começou a conviver com Jesus. E ali foi sendo formado, foi sendo preparado. Esse é o caminho que Jesus está chamando para nós hoje, nessa palavra, na meditação de hoje desse evangelho. Qual é a oração, como terceira fase da Lectio Divina, que nós somos chamados hoje a levar a Deus? Após a leitura do Evangelho, uma breve reflexão do Evangelho, ao meditarmos o caminho que Ele está nos chamando hoje, qual é a nossa oração? O que nós vamos retribuir em oração a Deus? E eu te convido agora a apresentar para o Senhor quais são os seus medos, quais são as suas preocupações que te impedem de seguir Jesus. Mateus não se preocupou com isso. Ele apenas, diz a palavra, ele se levantou e seguiu Jesus. Está no versículo 9. Jesus disse a Mateus: segue-me. Mateus se levantou e seguiu Jesus. Não se preocupou com mais nada. Apenas seguiu Jesus. E o que te impede de seguir Jesus? De se levantar hoje e seguir Jesus. Não se levantar da cadeira, não é isso. Mas não se levantar no sentido de não se preocupar com os nossos medos, nossas preocupações, nossas inseguranças,
até mesmo com os pecados que a gente cometeu, nossos erros, né? Vamos dizer assim, nossos erros. Mas Jesus está dizendo para você hoje, você é o Mateus de hoje, independente se você é homem ou mulher, mas Deus está dizendo para você hoje, segue-me. Essa é a oração. Então apresenta para o Senhor agora. Senhor, eu quero apresentar em tuas mãos neste momento os meus medos, as minhas preocupações, as minhas inseguranças, a minha vida agitada, corrida, a minha falta de tempo. Quero apresentar para você agora, Senhor, tudo aquilo que me impede, as minhas mágoas, que me impede de seguir a Ti, de me abrir a Tua graça, de dizer sim. Dê uma chance para Jesus. Fala, Senhor, eu quero dar uma oportunidade para você hoje. Assim como Tu chamaste Mateus, me chama nesse dia, Senhor. Me chama. E nós vamos agora para a quarta fase da Lectio Divina, que é contemplar. Que é contemplar essa palavra linda e você falar para o Senhor, Senhor, eu quero me comprometer agora. O Jesus na palavra de hoje disse para Mateus, segue-me, Jesus, e Mateus se levantou e seguiu Jesus. Você, eu te convido hoje a, contemplando essa palavra, a criar um hábito de diariamente ler a palavra, meditar a palavra, a criar um vínculo com o Senhor. O seu levantar hoje, assim como Mateus se levantou e seguiu Jesus, vai ser você ler a palavra diariamente, criar um momento de oração diariamente. E a igreja está mais próximo do Senhor. E assim você vai estar seguindo Ele. E assim você vai estar dedicando o tempo para Ele. Nós sabemos de todas as nossas limitações, de uma vida corrida que nós temos. Mas se você disponibilizar 5 minutos pela manhã, 10 minutos à noite, pouco tempo para você orar, meditar a palavra, e assim você vai criando esse hábito e você vai contemplando a palavra diariamente e ela vai criando um hábito na sua vida, no seu dia a dia, e você vai dia após dia estando mais próximo do Senhor. Contemple essa palavra hoje durante o seu dia e que Deus seja louvado pela sua vida. Jesus te ama.